Hi everyone, aqui é o professor Marcelo com mais uma dica de inglês, ok? So, now let's go over the class. Would prefer to. B. Esse would prefer to significa preferiria. Ele é sinônimo do would rather. Professor, então para um pouquinho. Quando eu usaria would rather e quando eu usaria would prefer? Se os dois significam preferiria. Então vamos lá. Would prefer é gramática intermediária e would rather é gramática avançada. Então, usamos o modal would para oferecer algo ou para descrever como alguém prefere alguma coisa. Então, vamos lá. Would you prefer milk or tea? Esse would eu posso usar para oferecer. Você prefere leite ou chá? Would you prefer to go by train or by bus? Você prefere de trem ou de ônibus? I would prefer to go by train. Eu preferiria ir de trem. Professor, por que você traduziu would you prefer como você prefere? Porque quando eu ofereço, eu posso interpretar como você prefere, tudo bem? Então vamos lá. Pay close attention to the sentence below. Preste atenção para a estrutura abaixo. Rather than. Rather than significa em vez de, ao invés de. Então preste atenção ao uso do rather than dentro da frase, dentro da estrutura. I would prefer to stay home rather than go to the movies. Vou fazer duas observações aqui. I would prefer, eu preferiria ficar em casa em vez de ir ao cinema. Então, I would prefer to stay, eu preferiria ficar. Agora, depois desse rather than, vem o infinitivo, mas vem infinitivo sem o to. Por quê, professor? Porque depois do rather than, eu nunca uso to. Então, repito, anotem aí no caderno de vocês ou no livro. Depois do rather than, eu nunca uso to. Portanto, rather than go. Professor, e se fosse em vez de estudar? Rather than study. E se fosse em vez de trabalhar? Rather than work. Então, se, would rather do, would prefer to do. Então, é a mesma coisa. Would rather significa preferiria, would prefer significa preferiria. A diferença seria que would prefer é considerado gramática intermediária e would rather é considerado gramática avançada para você usar no meio técnico, científico, na escrita mais formal. Então vamos começar com a pergunta aqui. Ó. Would you rather go to the movies than stay home? Então você preferiria ir ao cinema em vez de ficar em casa? Não sei se vocês lembram daquela dica. Depois do rather than, vem sempre o infinitivo sem o to. Professor, então o que isso significa? Depois do rather than e depois do would rather, eu vou usar o verbo no infinitivo sem o to. Isso é uma regra padrão da estrutura? Sim. Então, sempre que tiver rather than e would rather, eu uso infinitivo sem to. Professor, espera um pouquinho. Quando eu for negar, onde eu coloco not? Quando você for negar, você sempre vai colocar o not depois da segunda palavra, nunca depois do would ou no meio, porque would rather nós chamamos de modal composto, ou seja, é um modal formado por duas palavras. O modal composto, ele nunca pode ser divorciado ou quebrado ao meio. Então, sempre que você for negá-lo, você vai colocar o not depois da segunda palavra, que é o rather, nunca no meio, ok? Então, leiam aqui comigo. I would rather not go out with my friends this evening. Então, eu preferiria não passear com meus amigos hoje à noite. Observação, would rather não pode ser procedido de to, ou seja, usado juntamente com a forma infinitiva. Foi o que eu acabei de explicar, pessoal. Depois de would rather, você usa infinitivo, mas sem o to. I would rather go. Eu preferiria ir. I would rather work. Eu preferiria trabalhar, ok? Então, qual seria a forma correta, professor? I would rather stay home. Eu preferiria ficar em casa. A forma incorreta, I would rather to stay home. O que está errado? É o to, porque depois would rather nunca vem to. Então, not. Onde eu uso not?
O not que é usado na estrutura negativa vem logo após o rather. Ele nunca pode ser usado no meio da estrutura. Os exemplos abaixo. I would rather not talk to you. Eu preferiria não falar com você. She would rather not walk to work. Ela preferiria não andar até o trabalho. Hi again! Se você gostou desse conteúdo e precisa receber conteúdo de qualidade para os seus estudos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Uma vez que nosso propósito é ajudar o máximo de pessoas possível, deixe seu comentário e sugestões do que você gostaria de aprender para que possamos alcançar e ajudar o máximo de pessoas possível, ok? So thank you so much. See you next video. Bye!